vamos para a próxima parte, que tem como título Vivendo como Filhos da Luz. Vivendo como Filhos da Luz. Nós encerramos a nossa parte anterior com Efésios capítulo 5, verso 5, mas vamos ler novamente o verso 5 e o verso 6, porque vamos tratar um pouco desse assunto quando se fala sobre vivendo como filhos da luz. Efésios, ou Paulo aos Efésios diz assim: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Vocês perceberam a lista dos que sofrerão o juízo divino? Imorais, impuros, gananciosos, idólatras, quem tem a boca suja. Eu acho que a lista poderia continuar mais ainda, né? E infelizmente, nos dias de hoje, a gente pode ver tudo isso aí, né? E alguns dizem assim: olha, você tem que respeitar o estilo de vida dessa pessoa. Gente, como é que eu posso respeitar um ladrão, um bandido, um assassino? Eu posso respeitar a pessoa, mas eu não posso ter respeito a uma pessoa que desceu lá embaixo na dignidade humana. Respeitar atos imorais, indecentes. Pessoas que escolheram um estilo de vida promíscuo e vivem na promiscuidade e muitas vezes escolhem o resultado, né? Sinceramente, não dá para respeitar o pecado, a maldade, o diabo e seus anjos e seus filhos que vivem aqui na terra. Todos aqueles que praticam essas coisas, mais cedo ou mais tarde, vão se encontrar diante do juízo de Deus. Portanto, se você tem praticado alguma dessas coisas, ainda há tempo de mudar. Ouça a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração e mude. Trace uma nova trajetória, uma trajetória que leva para Cristo, que leva para o céu. E Paulo então começa a dar conselhos de como deve ser a nossa vida. Se você abandona uma coisa, você tem que preencher com outra coisa. Jesus inclusive disse que às vezes a pessoa varre a casa, limpa a casa, isso foi uma parábola que ele contou, né? E deixa a casa limpinha, mas não preenche com coisas boas. Então um demônio olha lá e fala assim: opa, a casa está vazia, vou entrar aqui e vou preencher com um monte de coisa. E aí começa a preencher tudo com vários demônios, né? Então, a partir do momento que você deixou a velha vida, agora você tem que colocar coisas boas nessa nova vida, hábitos bons, né, nessa nova vida. E o apóstolo Paulo, então, em Efésios capítulo 5, versos 7 a 10, ele diz assim: portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. A pessoa que ama o Senhor, ele quer fazer de tudo pelo Senhor. Então ele começa a mudar de vida, porque ele quer copiar o seu Senhor, é o seu modelo. Então ele fala assim: puxa vida, Jesus vivia dessa maneira, eu também quero viver. Jesus era amor, eu também quero ser amor. Jesus era bondoso, eu quero ser bondoso. Jesus ajudava as pessoas, eu também quero ajudar as pessoas. Não é? Jesus ia na igreja nesse dia, eu também quero ir na igreja nesse dia. Jesus amava a palavra de Deus, eu também quero amar a palavra de Deus. Jesus orava, eu também quero orar. Então, a pessoa, ele começa a andar na luz de Deus, na luz de Cristo, não mais em trevas. E a escritora Ellen White, falando sobre o que significa andar na luz, ela escreveu no livro Filhos e Filhas de Deus, na página 200. Andar na luz quer dizer decidir, exercitar o pensamento,
exercitar força de vontade num sincero esforço de representar a Cristo na doçura de caráter. Andar na luz significa avanço e progresso nas realizações espirituais. Quando a luz do céu incidir no instrumento humano, sua fisionomia exprimirá a alegria do Senhor na vida. A luz traz alegria, e essa alegria se exprime na vida e no caráter. Que Deus abençoe você ser iluminado pela luz de Deus e viver agora em alegria e não em tristeza. Viver na luz de Deus e não nas trevas deste mundo.